Ladies and gentlemen, no oferecimento de Júnior Celular, estamos iniciando mais um episódio do podcast do Carneiro. Hoje nós estamos aqui com Francisco Cavalcante, ele que é compositor, o currículo do homem é extenso, compositor, ganhador de festival de música aqui na região do Vale Pindaré, tem um prêmio da Nestlé em nível nacional, ele já foi secretário de Cultura, professor de fanfarra, envolvido em desfile municipal. Ele atua na área da arte cênica e nas artes plásticas. O currículo do homem aqui é extenso. Eu vou falar pouco, que vou deixar a palavra para ele, ele vai se apresentar. Agora, depois nós vamos dar continuidade nesse assunto. Pois é, primeiro, obrigado por ter chamado. Que bom, quando chama a gente para conversar um pouco, né? E já dizendo que de outra vez que for possível, nós, na medida do que for acertado, a gente está à disposição. Né? Tudo bem. Obrigado. Vamos ter aqui uma boa conversa. E para início dessa boa conversa, vamos iniciar logo com uma pergunta, né? Uma pergunta que a gente faz para todos os convidados que passam por aqui. Qual a tua primeira lembrança quando criança? Um momento de nostalgia? Pois é família, o tamanho da família. É interessante isso, O tamanho da família. 8 irmãos, né? Crescendo todo mundo na mesma casa, aquele negócio de antigamente, que a família era meio crescidinha, né? Na verdade, não éramos 8, não. Ainda teve mais 4 que morreram, né? Porque naquele tempo, estamos falando aí de anos 60, 70, sim, até um pouquinho dos anos 80, né? Aí era muito comum, infelizmente, era muito comum criança morrer na primeira infância, né? No primeiro momento, assim, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, coisa muito, que era até... natural, entre aspas, complicado né? dizer isso, mas era natural. Sim. Tinha até as justificativas do tipo, Deus quer assim, Deus chamou e tal. Era porra. Mas ficaram 8, no caso. Ainda estamos todos presentes. Que benção. Aí, esse momento que tu lembra aí, que tu recorda de família, como era que era conviver entre outros? Entre esses 7, né? Isso aí era... se a gente for pensar, a gente pode ter vários segmentos disso aí. Por exemplo, escola. Era diferente, né? Eu fui um dos caras que estudou em escola particular. Primeiro era chamada escola particular, aquela que funcionava numa casa. Que a professora lá botava umas tábuas, um negócio, né? Fazia a mesa. E daí era uma escola. Pronto. Aí, assim, isso já é uma diferença. Eu só fui para a escola regular mesmo no 3º ano, que chamava 3º ano do primário, sim, né? 3º ano hoje, mas era o 3º ano do primário, a 3ª série, né? E essa convivência entre vocês, como é que eram? Eram próximos, né? De irmãos? Uma roupa passava para o outro? Isso aí era muito comum. Isso aí, todos os milionários da época faziam isso. Quando ficava apertado para um, passava para o menor. Beleza, esse momento de família e... É bom, acho interessante lembrar, né, a parte de cada um, mas trazendo para o lado da cultura, né, da arte, como é que teve esse encontro aí do Francisco Cavalcante e a cultura e a arte? Como é que tu se envolveu com essa área aí? Pois é, aí teve vários momentos, né? Eu acredito que o primeiro foi quando eu comecei a ouvir o rádio. Ouvir música no rádio. Tinha até novela de rádio antigamente. Até 1900, eu me lembro, eu tenho essa data como referência, porque eu estava na Boa Vista, aqui no interior, na Boa Vista, aqui no interior de Alto Alegre,
E lá era muito ouvida a Rádio Nacional ainda. Sim. Eu trabalhava na escola, como a televisão ainda não tinha chegado no primeiro período que eu cheguei lá, era muito ouvida as rádios. Como é que vocês conseguiram esse rádio nessa época aí? Como é que foi essa luta aí? Assim, E depois de conseguir, como era o cotidiano? Como era esse convívio? Porque, no caso, a rádio que é música, né? É. Então, hoje, dificilmente as pessoas param para ouvir, para apreciar uma música. Até no tempo do vinil, acho que até nos anos 90, CD, né? Também, né? Ainda. Isso, né? Se parava para ouvir música, para apreciar a música. As pessoas conseguiam ouvir um CD inteiro, né? O lado A e o lado B da fita cassete. Hoje, 15 segundos, 30 segundos já foi. E ali com o vídeo, né? Não é a música em si, não é só o áudio. Como era que era nesse tempo aí? Primeiro que o rádio era uma televisão sem imagem. Tem esse detalhe. Boa definição. Tinha o futebol. Tinha até Fórmula 1. A gente podia ouvir no rádio. Porque tinha um que eles chamavam em cadeia nacional. Aí, por exemplo, eu me lembro que o Emerson Fittipaldi foi campeão mundial. Isso foi ouvido pela rádio. Isso. Foi ouvido pela rádio, a corrida todinha. A informação vinha só da rádio. Era transmitido, não pela rádio que estava a rádio que estava emitindo, a dona da rede, né? Mas pelas retransmissoras se sintonizava, que o nome era esse, sintonizava a rádio, uma da rádio de São Luís, e o pau quebrava, ouvia a corrida. Entendi. Aí tinha novela, sim, aí por isso que era televisão. Tinha novela, que nessa hora ninguém chegava perto, porque era da mãe, né? Então era todo mundo ali no pé do rádio, ali, ninguém chegava a fazer barulho, que a novela era da mãe, assim como até hoje né? Então era assim, o rádio era isso. E trazendo para o lado cultural, né? Trazendo para esse teu lado de agente cultural, vamos dizer assim, né? Fazedor de cultura. O que o rádio representou para ti nesse período? Educação musical. Educação musical. Porque... Então através do rádio, tu teve uma visão diferente. Não sei se na tua família tinha mais pessoas que são envolvidas com... Não. É envolvido com cultura, até hoje não sei. Mas quer dizer que foi através do rádio que essa sensibilidade que tu é a pessoa que é hoje envolvida na área, é isso? Agora como? Porque o rádio, como a gente está dizendo da televisão, volta de novo na história, mas assim, as rádios, elas tinham todo tipo de programa, ela tinha uma programação variada e também variava de rádio para rádio, ou seja, de emissora para emissora. Sim. Por exemplo, tinha a emissora no Maranhão que tinha uma programação que tocava as músicas que estavam na onda e tudo beleza. Isso nos anos 70, 80, 90, sabe? 70, porque eu sou de 1960. Vai revelar a idade aí. E 2, né? Então, nesse tempo era o rádio mesmo. A televisão, ela vai chegar, assim, vamos dizer assim, popularizar, que eu me lembre, foi assim, já 78, 80, aí já se encontrava uma televisão por rua, vamos dizer assim. Na cidade, no interior, era impossível. Era o rádio mesmo, né? Era, por exemplo... E o que tu ouvia, o que tu mais gostava de ouvir nesse rádio, então? Trazendo para esse lado. Pois aí pela questão que a gente está falando da educação musical, que eu quero dizer, é porque é isso aqui que tu está falando aí, ó. É porque, através dos programas de rádio, que eu digo assim, que tem uma programação variada, então as pessoas, de modo geral, elas vão se identificando com as coisas. E eu achava muito bacana que tinha alguns programas de rádio que eles diziam o nome do autor quando ia anunciar a música que ia tocar. Dizia o nome do autor, dizia o nome do compositor. Desculpa, não é o autor e compositor é a mesma coisa, né? Mas dizia o nome do intérprete, o cantor, né? E assim, tinha programa que ainda ia mais além, que além do cara dizer o nome do camarada lá, do compositor, da compositora e do cantor, ele ainda tecia comentários a respeito da letra. Então,
na Rádio Educadora, por exemplo, tinha uns programas assim, que o cara tecia lá uns comentários interessantes sobre a música, sobre a carreira do cara, sobre o que ele tinha feito e tal, né? Aí a gente vai juntando, vai ouvindo o rádio, vai vendo, vai lendo na revista e tal. Por isso que eu digo assim, que é a educação musical. Aí eu me lembro, que eu falando um certo dia, que assim, eu já sabia até quem era o compositor da música pela forma melódica. A sonoridade da música. Eu já entendi, pô, essa música só pode ser de fulano. Pela letra, pelo perfil da letra, sabe? As características. O arranjo, essas coisas assim, eu ficar, cara, isso aí é de fulano, não tem jeito. E era muito difícil. Por exemplo, música de Ivan Lins e Erivelto Martins. Erivelto Martins não, esqueci o nome do cara agora. O outro cara lá, o parceiro, né, dele. Eu não vou me lembrar agora, não. E o interessante que é, tudo isso pelo ouvido, né, cara? Eu já sabia. Você ouvia ali, já identificava pelo timbre, pela música. Eu já sabia que aquela música era daquele cara. Aí na hora que o cara começava a cantar, acertou, né? Era isso. Quer dizer, não era toda vez, né? Inclusive, tinha negócio de lançamento, que hoje o lançamento é toda hora, né? Mas tinha o lançamento. Estou falando sobre o rádio. Eu me lembrei que lá, no convívio com meus pais também, a gente tinha um radinhozinho. E a mãe sempre fazia as atividades de casa, né? Com o radinho ali em cima da geladeira. Era esse rádio que falava as horas, tal horas. E tinha as músicas em horários específicos. E a mãe fazia ali a rotina ali da dona do lar, ouvindo, né, as músicas, cantarolando, assoviando ali com o rádio. Papai também gostava muito, né? Sempre gostou do rádio. Tu me traz esse momento. Então, o rádio ele teve, né? E tem esse papel aí importante. O rádio ele sempre vai continuar sendo útil, sempre. Porque é aquilo que tu está falando. Se o cara bota um rádio aqui, liga e fica tocando, ele é capaz de fazer vários trabalhos na casa inteira, sem perder o que está acontecendo no rádio, né? Porque não depende da visão, depende da audição. Sim. Né? Aí fazendo atividade, mas tem uma música ali no fundo, né? Então, quer dizer que tu entrou para essa área da cultura, vamos dizer assim, através da música, no caso, né? Me ajudou muito. Aí como eu estou dizendo, a partir do que a gente vai vendo no rádio, vai lendo na revista, vai lendo em livros, vai procurando outras, que nesse tempo também tinha uma coisa interessante, que era o cinema. Deixa eu só ajustar aqui o microfone. Aí, né? Aí. Tinha o cinema também, que era tudo legal através também. Mas assim, o cinema era salões nas cidades, sabe? E tu era participante disso tudo aí? Não, veja só, era exibição do filme. Assim como hoje os cinemas estão nos shoppings, a maioria deles. Tem alguns cinemas que são tradicionais, que não fecharam as portas, né? Que eles continuam como cinema, o papel dele é cinema mesmo. Mas antes, toda cidade pequena tinha um cinema, toda cidade pequena, cidade, né? Por exemplo, em Pindaré, que é de onde eu morei muito tempo, né? Que foi onde eu passei a maior parte do tempo. A distância para São Luís, então eles iam buscar o filme, eram as latas, né? Iam buscar o filme em São Luís e a programação era assim, eles iam buscar uma, levava a outra para... Ou então ia para Bacabal, ia para Santa Teresa, aí ia correndo, era assim. Não faltava cinema na cidade. Entendi. Aí, beleza, teu contato com a arte iniciou por aí e continuou como? Como foi essa continuidade dentro desse núcleo aí? Aí vem umas coisas assim que a gente vai fazendo e não sabe, a princípio a gente não sabe por que está fazendo. Por exemplo, escrever poesia e tal, não sei o quê, escrever prosa mesmo e tal. Vai fazendo na escola e tal, aí depois vai descobrindo que aquilo ali pode ser usado em outra coisa. Aí vai chegar o tempo do teatro, porque aí vai crescendo, né, 13, 14 anos, aí tem o primeiro teatro que é na igreja, geralmente
O Geralmente primeiro na igreja, teatro, verdade. o primeiro teatro, a primeira música, a primeira coisa Quando assim. não é na escola, é na igreja. Porque é a sequência, né? É a sequência que já vai fazendo essas participações. Aí o teatro para mim foi assim. Lá em Pindaré tinha um grupo chamado Grutap. Grutap, Grupo de Teatro Amador de Pindaré, Mirim. Tá. Aí o que acontecia? Tinha os ensaios lá. E aí aquela história, né? De noite. Aí eu saía assim, andando por ali, pela praça, o lugar onde ensaiava era na praça, na famosa igrejinha que até hoje está lá, né? Aí eu entrava lá e ficava assistindo o ensaio. Ficava assistindo, ficava prestando atenção àquilo ali, porra, é legal, sabe? Aí era sempre assim, eu sempre estava lá. Bateu a curiosidade. Aí vem aquele dia que o cara entra no sistema, né? Eu estava lá olhando, aí como eu nunca faltava lá, eu sempre estava lá. Aí estavam lá, não sei o quê. Ah, fulano não veio, não tem quem leia. Ei, menino, vem aqui. Vem ler aqui. Aí eu tomei um susto logo, né? Mas fui. Aí dali eu fiquei. Eu não virei o ator dessa peça, né? Mas assim, me fortaleceu mais. Se envolveu. Porque eu já estava fazendo na igreja, né? Na igreja católica, aquele negócio da Semana Santa, não sei o quê. E outras, porque nas igrejas, seja de qualquer religião for, elas têm elas usam muito o teatro como... Né? Sim, para trabalhar os jovens, né? Envolver os jovens na atividade mesmo, dentro né? da igreja. E a parte da evangelização também, verdade. Aí daí vai uma parábola, aí lá vai o cara encenar, né? Um evento do ano, Natal, não sei o que lá. Eu estava dentro, pronto, aí fiquei. Aí depois eu fui passando, aí depois a gente entrou para fazer mesmo. Aí entramos nesse Grutap, né? Aí daí fomos embora, foi fazendo. Aí eu comecei aí eu já estava com 18. Eu já comecei a trabalhar fora, né? Aí eu comecei a escrever, eu me atrevi a escrever a peça, escrever mesmo. Que vocês faziam lá atrás. Não era colar texto, não. Era eu criando Ah, tá. Sim. no papel entendi. de... Vamos lá. Então quer dizer que depois desse período da rádio, tu chegou a compor ou era só uma escutatória? Não, Antes aí é que chegar está o no negócio. teatro? Aí é que está o negócio. No teatro, porque até hoje, quando eu estou trabalhando com teatro, eu digo para os meninos lá, ou seja lá quem for que teve, eu sempre uso a frase assim: o teatro é a mãe. Por quê? Porque o teatro, se a pessoa quiser, ele abrange as 4 linguagens, 5 linguagens, sabe? Dentro do teatro. Porque quando tu está falando, interpretando, está sendo ator. Mas tem uma música de fundo, está aí a música presente. Essa música pode ser mecânica ou ao vivo, executada, ela está presente. O cenário é o quê? É uma arte visual, entende? Sim. Aí tem um horário lá que o cara canta, continua na música, mas tem um horário que alguém dança. Está aí a dança, então contempla todas as... Aí eu fui começando a fazer o seguinte, eu fui escrevendo peças e botava logo isso, eu já planejava o cenário. Todos esses fatores dentro da quer dizer, teatral. Até hoje eu sei que é muito difícil para quando a gente trabalha com iniciantes, que a gente sempre vive sempre iniciando, né? A gente não consegue, muitas vezes a gente não consegue botar todo mundo na primeira, que está estreando depois de, sei lá, 6 meses, 8 meses de trabalho. É muito difícil a gente botar esse cara para representar, dançar ou cantar tudo de uma vez. É assim, aí a gente vai fazendo, beleza, né? Aí tu já pegou a música aqui, a arte cênica também e agregou... Aí agora é assim, isso não quer dizer que toda vez fosse desse jeito, não é? Tinha vez que era... Aí vem as necessidades, as oportunidades, as ocasiões, que você está trabalhando mais com música. Tem outra que aparece um negócio que é preciso escrever um novo texto. Aí o cara... Aí assim, até hoje... Mas como essas oportunidades? Não, olha, é porque, veja só, tu é músico, certo? Tem tempo que tu amanhece o dia com o instrumento. Na hora que amanhece, tu pega lá o instrumento e começa a fazer alguma coisa. E vai para o serviço, trabalha, quando chega, termina de jantar, ainda quer pegar o instrumento para fazer uma outra coisa de música. Tem tempo que tu diz assim, rapaz, puxa, deixa isso para amanhã, entendeu? Entendi. São veias, é o que o jogador de futebol, os esportistas passam muito, por fase.
Então, a gente tem as fases de estar mais ligado naquilo. Compreendi. Aí, quando o cara está mais ligado naquilo, aí, agora é para escrever. Tem sempre que ter uma coisa que chama. Assim, como? Ah, vai ter um festival. Ah, vai ter, vai, de música. Puxa, qual é a característica do festival? É essa, essa, essa. Ah, puxa, podia ser aquela. Mas também, por um acaso, a gente ali que já está naquela ideia ali, aí por ali começa a ideia de uma outra música. Cria uma situação. Talvez a música que vai participar não seja aquela que a gente já tinha pronta, vai ser aquela de última hora. Entendi. De última hora, Então vírgula, beleza. né? Teve teu momento na música ali, depois tu se envolveu com o teatro e já começou a escrever. Sim, mas aí... Esse período era em Pindaré, ainda não? Tá, antes de responder onde era, aí é que eu quero dizer assim, que isso aí, todo mundo que vai ouvir isto aqui, que está ouvindo isso aqui, vai saber que é fato, sabe? Que não é por uma questão de dizer, como assim, eu vou fazer isso aqui primeiro, depois isso, depois isso. Não. Por exemplo, eu tenho um material escrito que faz não sei quanto tempo que eu nunca termino. Um poema, por exemplo. Tem coisa lá que está guardada, que está 10 anos, 10, né? Não é 10 dias, não. 10 anos, 15 anos, que está lá para ser terminado. Completo. Por quê? Porque ainda não chegou na vez. Aí quando roda para ali, aí, empolgou por causa disso. Agora, aquele. Aí pega lá, é assim, está acostumado. E tem uns que nunca termina mesmo, sabe? Por exemplo, o Renato Teixeira é interessante essa coisa para ver como nem toda vez faz do jeito que quer. A música Romaria ficou faltando, ele diz isso, que ficou faltando finalizar uma frase, uma parte. Aí ele dizia, só queria mostrar, aí ele ficou, só queria mostrar. Aí ele, mas o que eu vou botar aqui? Aí já estava com tudo pronto, e o cara da gravadora disse, olha, tem que gravar amanhã. Tá, estou terminando. Quando chega no dia, não. Aí diz, peraí, só queria mostrar teu olhar. Pronto, ele resolveu com uma frase usando o recurso do refrão. Entendi. Né? Então, é assim, tem vezes que não emplaca, tem vezes que vai. Tu está me dizendo que o Francisco Cavalcante, ele tem disso, né? De fases, um momento ele está desenvolvendo uma atividade, outro momento ele está desenvolvendo, e isso foi te fazendo forte nessa área, tu foi crescendo, envolvido com todos esses caracteres aí. Mas eu quero dizer que todo mundo que trabalha com arte tem essas fases. Entendi. E como é que tu foi se achegar a eventos, a festivais? Como é que foi essa parte aí? Conta pra gente aí. Já deixa essa estratégia pra gente aprendendo aqui também. Certo. O que acontece? De novo, o tempo, os reflexos que acontecem, a gente vai se baseando. No teatro, por exemplo, foi onde eu comecei mais cedo, que eu comecei a escrever. Representar, eu como ator mesmo, representar, e depois o tempo foi passando, fui dirigindo. Aí o que aconteceu? Tinha uns festivais no Maranhão que era FETAMA, Festival de Teatro Amador do Maranhão. Então, esse FETAMA acabou lá para 86, 87, eu acho que ele foi por aí que ele acabou, sabe? Aí, isso aí era onde a gente ia participar. Nosso grupo lá de Pindaré ia, sabe? Aí eu ia, geralmente, e quase sempre, como ator. Aí isso era motivação para engajar o Aí veja grupo, só, né? qual é aí é uma coisa que tu sabe também. Qual é a vantagem de se participar de um festival, do encontro desse? É porque mesmo que não tenha, muita coisa a gente já tenha visto, mas vai ter aquela sacada que tu vai ver alguém fazendo e diz, é desse jeito que faz. Aí tu pode utilizar. Então, eu sempre fui assim, dessa observação. Até hoje eu vou para um evento, eu fico olhando detalhes. E ver em que pode... Não uma cópia do cara. Não é que seja uma cópia do que o cara já está fazendo lá. Mas é para a gente aprender alguma coisa assistindo isso aqui. Saber que é possível fazer daquele jeito, que até naquele momento a gente não sabia. Entendeu? Aí daí a gente foi... E ainda mais nessa época. Essa época não tinha... Não tinha referência. Hoje nós temos internet, temos YouTube. Não tinha referência nenhuma. Temos site para...
Te entrega ali desenhado, né? E naquela época. Aí, no caso, eu fazia o seguinte, eu ia olhando como era que os caras faziam a iluminação, era tudo muito rústico, ninguém sabia onde era que comprava, e não tinha nem para quem perguntar. Aí a gente ia fazendo na base do que muita gente fazia. Não tinha refletor assim, né? O refletor era coisa impensável. Aí a gente pegava um balde, uns baldes de zinco que tinha, pintava, botava papel luminoso por dentro para fortalecer a energia, pintava de preto por fora e botava uma lâmpada de 250 daquela de incandescente. Isso com a turma de Pindaré ainda. Ainda mais assim, assim, a gente só não precisava fazer isso quando a gente ia para um festival se apresentar num palco oficial. Isso. Mas lá mesmo o nosso era esse aí. Aí depois, aí eu vou dar um salto bem grande, porque eu tive mais saídas aqui, eu fui para o Paraupebas, eu fui para o Amapá, e sempre a primeira coisa que eu faço quando eu chegar, fazia, né, que agora eu não estou mais afim muito de me mudar de cidade, né? Aí sempre a primeira coisa que eu fazia era ver o que tinha na cidade, onde era o teatro, se tinha, onde era que tinha grupo de teatro, onde era que tinha música, onde era que tinha coisa assim, desse tipo, assim, para eu estar lá pelo meio, né? E aí, nisso aí, vem de novo a história da aprendizagem. Aí eu tenho um negócio interessante, que talvez seja, que a gente foi, eu lá no Paraupebas, aí o diretor da escola me chamou lá na secretaria, disse, meu Deus, o que foi? Quando eu cheguei lá, disse, cara, eu chamei aqui porque vai ter um festival de teatro aqui na cidade, promovido pelas Margaridas, que é uma entidade que trata de direito de criança e adolescente e tal. E vai ter uma premiação, um troféu aí. É o que eu fazia dentro da escola, porque assim, eu nunca parei. Aí tem um detalhe interessante. Depois que eu comecei a trabalhar como professor, eu nunca parei de fazer arte na escola. Ou o diretor gosta, ou apoia, ou não apoia, ou tem espaço, ou não tem espaço, eu vou fazendo. Dá teu jeito lá, dentro da tua aula. Aí ele chegou e disse, olha, a gente tem que participar e nós temos que ganhar. Rapaz, mas também é demais, né? Ele disse, não, porque eu sei que vai dar certo. Tá bom. Ele já sabia do teu currículo, das tuas ações. Estou liberado para fazer o trabalho. Tá, pronto. Aí fomos, moral da história, nós ficamos no primeiro lugar nesse. Aí trouxemos, aí eu já conhecia outros grupos de teatro lá da cidade, né? Que tem, né? Outros grupos mesmo, já bem formados, já com uma qualidade técnica boa, mas eu estava levando alunos, que o teatro é assim. O teatro com uma característica mais ou menos profissional, ele é feito de um jeito, né? O teatro com alunos, a intenção é outra, né? É outra. Mas, assim, dentro do contexto do que era preciso apresentar, nós fomos lá muito bem. Dentro da realidade. Né? Do que eles precisavam ver naquele dia, lá, o pessoal, os jurados, né? Sim. E nós fomos muito bem e ganhamos, trouxemos o troféu e fizemos zoada lá na escola. Aí aqui, depois, aqui já de Alto Alegre, aí vem o caso do Festival de São Luís, que agora está até meio assim, eu não sei como é que vai ficar, que era o FEMAT. Eu estou dizendo era porque ele está parado. Né? É o FEMAT. Aí a gente foi para resumir a história, todos os anos, desde o primeiro ano que a gente foi, até o último, não teve um desses anos que a gente não trouxesse um troféu, pelo menos um. Beleza. Até 5. Beleza. Eu quero entender aqui. Não, só uma coisa assim, no último... nós ganhamos melhor atriz de todos que tinha no festival. Isso é do estado do Maranhão. Do estado. Nós ganhamos de todos. E só não teve o prêmio de melhor diretor, mas indicação eu tive. Então, estou satisfeito. Foi nos anos já... Não, agora parou, né? Eles pararam de fazer antes da pandemia. Pandemia acabou com tudo. Tu estava falando o seguinte, que o Francisco Cavalcante, esse jovem cresceu, foi professor, entrou na área da educação e sempre atuou com teatro. Sempre. Não é isso? Foi crescendo a carreira ali como professor, usando o teatro na área da educação, né? Do jeito que deu certo. Em Pindaré, lá no Pará, e chegou em Alto Alegre do Pindaré com teatro também. Não é isso? Sim. Beleza. Além do teatro, que já vem com a música incluída ali,
eu tenho aqui anotado aqui um pedaço do teu currículo que foi também ganhador do prêmio da Nestlé. Aí é Isso já no literatura, caso né? Literatura. na área do professor, né? Eu queria que você contasse para nós detalhado essa parte também, Sim. como é que foi, porque eu lembro que nessa época foi uma nostalgia, Uma zoada. foi matéria no Jornal Nacional, né? Então, quer dizer, esse momento Jornal a gente do Maranhão, na Mirante, tem né? que expor esse momento aqui. Certo. Ó, aí vem aquela história da conexão com as coisas, né? Sim. Eu estava... Nesse tempo, não tinha nada de internet, a gente pegava os cupons, vinham os cupons, formulário, impresso em livro, revista. Aí num desses livros estava lá, prêmio Nestlé, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer participar disso. Eu mostrei para o Edilson, que era o diretor, Edilson Martins, diretor do Jerônimo Pinheiro. Aí, não, pode fazer, tá bom. Aí eu convidei a turma e vamos lá, vamos batalhar. Era uma espécie de edital ou só o cupom ali para preencher mesmo? Não, o cupom mandava para lá para se credenciar. Pelos correios? Pelo correio, de volta. Aí, quando chegou dizendo, pode fazer, né? Aí entraram, tinha o negócio do telefone já na cidade, né? Entraram em contato e tal, não sei o quê. Aí nós começamos a trabalhar o texto. Sim. Podia ser em prosa. Ai, de onde saiu o proso? Pois é. Podia ser em prosa. Aqui é uma conversa. Podia ser em verso e podia ser em prosa poética, que é outro gênero, né? Outro tipo de texto. Aí, cara, bora fazer um poema? Vamos. Aí nós começamos a estudar mesmo. O que eu achei? Que era melhor se a gente não trabalhasse só nas aulas de português. Que a gente também tivesse outros horários para a gente trabalhar também. Isso. E aí eu convidei. Mas o que era trabalhar? Quer dizer, tu está me falando que existia um processo antes Sim. de chegar. Como era que esse processo Não. aí? O que era trabalhar para a gente poder Certo. entender, né? Tá. Vinha o tema. Existia o tema. O tema que valia para qualquer dessas vertentes da literatura. Podia ser poema, prosa, etc. Entendi. Tá. Tinha o tema. Aí vinha um CD com músicas, claro, obviamente, né? Um CD com as músicas que a pessoa podia se orientar. Vinha e veio livros, até hoje tem tudo guardado. Massa, cara. Livros, me lembro que nesse ano foi o do Clarice Lispector, foi o que era médico, me esqueci agora, eu sou bom de lembrar das coisas. Aí vocês sentavam com esses alunos durante a semana para desenvolver, para estudar aquele conteúdo mas ali. veja bem, o conteúdo geral da sala era, o nome já está dizendo, era de maneira geral do que a escola estava propondo e aproveitava também e dava umas injeções ali, na sala de aula com a turma toda. Sim. Só que as aulas à parte, aí todo dia, depois do quinto horário, a gente ficava. Um grupo específico. Era para ir. Aí a gente ia trabalhar nisso. Certo que a construção começou assim, construindo o poema, né? Tudo assim, combinado, tudo... que ninguém foi forçado, não é? A gente, tudo assim, Todos estavam no mesmo objetivo ali. Todo mundo estava querendo. Foi passando informação, galera, é isso aqui, vamos todo mundo. Aí nós fomos, ganhamos, quando saiu o resultado, tu é doido, saiu o resultado, foi bom demais. Aí fomos para São Paulo receber o prêmio, por conta, né, do promotor do concurso e tal. Todos eles, todos os estudantes e o diretor. O diretor da escola também. Nessa época era quem? Era Edilson Martins. Edilson Martins. Tá aí, vivão. Pois Eita. Aí trouxemos o troféu, cada aluno e professor e diretor ganhou uma medalha. Que massa. Que essa medalha lá em casa está guardada até hoje e não tem como violar, deixa ela lá. Naquele período... E um troféu. Naquele período, um prêmio desse era uma representatividade demais, gigantesca, principalmente para uma cidade do interior do Maranhão, né, a 300 quilômetros da capital, recebeu um prêmio desse. O prêmio de literatura, não é isso? Literatura, porque era poesia, né? Então, dentro da... Tu consegue recitar para nós? Não. Aqui, algo do... Olha, eu estou com um problema muito sério, que eu perdi a minha cópia, o meu texto. E eu
procuro pessoas, tá aí, rapaziada, tá na hora, Aí, que participaram. já deixa aqui. E uns dizem, tá bom, eu vou passar para ti. E ela, tá bom, E nunca passou. E nunca passou. Sabe? Aí eu não tenho. Mas ele começava fazendo um convite assim, dizendo, eu só me lembro do primeiro verso, dizia, e vamos todos unidos, mão na mão, sabe? Unidos, não sei o que lá. É mais ou menos assim. Os sagrados timbales de Brown fazem não sei o que lá. É um negócio. Uma mistura, né? É. E aí vocês... Não diria mistura, mas dentro do material que eles estavam oferecendo, né? Entendi. Isso é que ficou muito bacana mesmo. Como é que foi essa viagem, então, para São Paulo? Ah, Como é bacana. Primeira viagem de avião. E daquele... Para todos nós. Primeira viagem de avião. Pô, na TAM, né? TAM. Lembre-se desse nome, TAM. O avião não é assim, ele é assim, né? Você vê lá de trás e segue. Pois é, primeira viagem de avião. Uma receptividade Lá, diferente sim, lá. lá teve o momento literário, que Moacir Sclia, que eu queria lembrar naquela hora. Sim. O Moacir Sclia, que foi um dos livros que foi trazido para estudo, ele estava lá no evento, deu uma palestra, conversou com todo mundo. Aí esse evento, ele abrangia todo... tinha representatividade de estados? Como é que era? Do Brasil inteiro. Era dentro da Nestlé ou... Não. Lá era o seguinte, o Lula, na época, estava com aquele programa, eu não me lembro o nome, mas alguma coisa como Solidário, que tinha o Fome Zero, não sei o que, alguma coisa assim. Eu sei que eu peço até desculpa por eu não lembrar, não, mas foi feita uma feira nacional dessas coisas que estavam dando sobre sustentabilidade. Não, tudo bem. A evidência então, aqui, Francisco, sim, evidência aqui é deixar para essa turma de hoje, né? Como foi a trazer para esse tempo de agora uma cidade, né? Ali no interior do Maranhão, novamente, que conseguiu, que teve a ousadia de ganhar um prêmio nível nacional. Sim. Tá? Independente de algo que fique alguns detalhes aqui, tá? Aí o que aconteceu? Fica à vontade. Lá tinha quebradeiras de coco do Piauí, tinha, que hoje está muito comum, mas coisinha que eles fizeram com garrafa PET, de triturar a garrafa para reprocessar, né? Não sei o que lá. Então tinha muita coisa. Editoras com livros que tratavam desse assunto meio ambiente, sustentabilidade, combate à pobreza, essas coisas todas. Foi muito bacana, assim, a viagem dentro desse espaço lá foi boa demais. Esse período do prêmio da Nestlé, teve um período aqui, inclusive foi com a professora Nazaré, um abraço. Ela fez a inscrição na época, eu participei, já depois de vocês, né? Uhum. A gente tentou, eu lembro de algumas oficinas, assim, né? Sim. Tinha o CD também, Uhum. a gente passou vários alunos específicos, do Jerônimo Pinheiro também, nessa época. A gente não conseguiu, não me recordo da pontuação, mas assim, os encontros que a gente teve fora da aula foram proveitosos demais para a gente. Né? Fica na cabeça, fica como marcado. e tal. Pois é. Então, depois dessa premiação, o Francisco Cavalcante continuou aqui, lecionando. Eu vim para cá porque, assim, teve uma série de coisas que aconteceu nesse 2013, que foi o ano desse festival, desse concurso da Nestlé. Foi em 2013? 3. 2003. 2003. Sim. Aí o que aconteceu? Aqui tinha uma gincana, lembra que tinha uma gincana anual? Gincana estudantil, isso. Que a cidade parava para acontecer essa gincana. Aí numa dessa, tinha um dos... Eu contei para a Laiane já essa... Então, nesse ano, de 2000 a 2003, aconteceu muita coisa assim, que eu considero que tenha sido interessante. Assim. Teve uma das provas da gincana, era alguém que mostrasse um poema que falasse da cidade. Não vai me perguntar quais são os versos, que eu não me lembro mais também, não. Não, tudo bem. Eu não faço mais essa pergunta. Não, eu sou ruim disso mesmo, cara. Ainda mais que passa dos 20, aí fica complicado. Sim, aí a gente pegava... Aí eles disseram que... Aí não era uma prova para o aluno essa, era para quem era aberto. Inclusive, depois de até uns conflitos lá, porque não sei o que lá. Sabe? Mas aí eu fui e apresentei esse poema. Foi a primeira vez
foi a primeira vez que eu apresentei um poema meu aqui dentro do Alto Alegre. Hoje eu já estou mais solto, mas eu era muito, muito, muito tímido, a ponto de, às vezes, eu nem entrar em determinados lugares porque eu não me sentia bem. E eu tinha isso também. Por conta desses fatores de... Não, assim, ó, para te ver. Aí é que eu digo para muitas pessoas que a arte cura. É uma frase que eu tenho. Inclusive, tem até uns negócios que eu escrevo assim, a arte cura. Porque cura mesmo. Porque, assim, eu não vou deixar de ser tímido, mas eu aprendi a me defender. Eu aprendi a superar, né? A me apresentar no meio de 300, 400, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas, me apresento lá. A força que eu fiz para chegar ali não interessa que eu cheguei, entendeu? Chegou e então, fez. Assim, eu sei como é, eu já sei lidar com isso, né? Mas na época, aí era tudo assim ainda era muito pesado para mim, né? Aí quando foi, eu não mostrava muito, não tinha nem para quem mostrar. O pior, o mais interessante é isso, não tinha para quem mostrar. Aí lá na faculdade, né? Aí eu pedi para uma professora, que ela é doutora, né? Em literatura, ela, professor, eu tenho um material aqui, mas eu não sei, eu queria saber, eu queria que você me desse um diagnóstico aqui, se isso aqui tem validade ou não. Tá bom, vou levar. Levou para o hotel, quando voltou no outro dia. Quando foi no outro dia, ele disse, olha, aqui tem umas coisas interessantes. Aí eu digo, então tá beleza. Então eu só precisava desse aval, né? Aí foi daí que eu tive a ideia mesmo, digo, eu vou participar da gincana. Né? Aí eu disse, eu vou pela escola tal, não vou nem dizer qual foi a escola. Eu vou pela escola. Aí começou por ali. Foi. Essa questão de começar a mostrar o teu trabalho nessa da parte área literária. Já. Sim. Do teatro eu já estava fazendo na escola, né? Aí da música, por isso que eu digo que esse período aí foi muito assim fértil, porque teve um festival que aconteceu em nível regional, Festival de Música do Vale do Pindaré, que foi o primeiro e não teve o segundo. Nunca mais teve, né? Então, a gente se inscreveu, eu me inscrevi com uma música chamada Casa de Força, acho que tu deve lembrar Casa dela, de Força, já ouviu, né? Lembro sim. Aí eu recrutei uma rapaziada aí que era vocais, né? E um violão. E aí a gente ganhou, eu ganhei o festival, né? Teve 2 etapas. Como era mesmo o nome do festival? Tu falou? Lá estava assim, no coisa, né? Tá. Primeiro festival. Agora me enrolando. Agora eu disse. Primeiro Festival de Música do Vale do Pindaré. Do Vale do Pindaré. Era isso. Aí, incluía todas essas cidades. Como? Não, veio para cá. Desse festival. Porque para toda a prefeitura da regional, que são 12 cidades. Da prefeitura. Da regional, que são 12 cidades, né? Para todas as prefeituras, seus segmentos lá de educação ou de cultura, foi. Aí nisso que eu vi o formulário, eu peguei. Eu vou me inscrever. Opa, me identifiquei aqui. Aí participamos, ganhamos o festival. Foram quantas etapas esse festival? Duas etapas. Foi. Todas lá em Santo Inês? Não. Era uma nos municípios e a outra, a final, em Santo Inês. Aí tinha a Gerliane, eu lembro muito bem da Gerliane com vocês lá. O Osmar no violão. Sim. E os outros participantes? Era o Rivaldo, que está no São João do Caru, o professor Rivaldo. Rivaldo Rodrigues. Com vocês ou era... Com a gente. Uma porque das eram vozes, 4 né? cantando. Eram 4 no coral, vamos dizer assim, né? E a Gerliane no solo. Isso. Sabe? Beleza, ganharam essa etapa aí, venceram essa etapa. Aí fomos para Santo Inês. Para Santo Inês, competir lá em Santo Inês tinha muita... Lá em Santo Inês. Aí tinha só os classificados. Tava só... Muita gente boa, hein? Tinha. Só a nata. Era. Eu me lembro assim. Eu tenho a lembrança boa. Pois é. Tinha gente de Bom Jardim, de Santa Inês, com certeza um número maior, né? Porque lá a cidade é bem maior. Isso. Tinha de Pindaré, que eu saiba, né? Assim, pode que eu esteja me confundindo com alguém, mas tinha. Desses 3 aí, eu tenho certeza que tinha. Sabe? E como é que foi essa fase lá em Santa Inês? Lá foi aquele negócio, você se vira lá, chamou, cantou. Aí, assim, eu tinha uma impressão. Aí vem o negócio do cara, porque já ganhou e já sabe o que ia acontecer. Não, mas eu tinha uma impressão assim, que como a gente tinha se saído já com segurança lá na Alzilândia, que foi o primeiro teste, e aqui que foi o segundo, já com outras pessoas, eu tinha uma impressão de que a gente ia entrar
firme, né? Firme para ganhar. A minha ideia nunca era ganhar, assim, te falo com Não, sinceridade. no sentido que o trabalho Não, trabalho que foi sim, proposto... Mas veja só, o que eu sempre penso assim, entrar num negócio desse aí eu fico pensando, bom, são 3 vagas, são, uma das 3 pode ser, né? Para não se decepcionar. Entendi. Aí eu tinha essa impressão de nós vamos ser um dos 3. Aí quando na hora fala, a gente se apresentou, terminou, teve o show do Beto Pereira, terminou o show, agora divulgar os vencedores. Aí chama o terceiro, o cara de Bom Jardim, parece. A segunda menina de... O Chico Mirim. De guerra, estamos fora, né? Nós somos os outros. Vocês já chamaram esse terceiro e segundo. O terceiro e o segundo. Aí a melhor intérprete teve a minha lá do Altir Leite. Eu posso estar me equivocando, mas me parece que foi ela que foi a melhor intérprete. Aí chamou vencedor. Nozes. Diga, meu irmão, agora Eita, deu certo. coisa boa. Até hoje eu brinco com o Chico Mirim quando a gente se encontra. Pô, cara, por 1 ponto. 1 ponto. Né? Isso aí é interessante também a gente comentar, né? Nesse período, tu falaste aqui que atuou na escola como professor e também no teatro. Esse aluno que passou pelo teatro, como é que esse aluno hoje... Tem como fazer um comparativo, um paliativo entre esse aluno que estava introduzido no teatro, né? Isso é bom perguntar. E hoje, como é que tu encontra esse aluno? Como é que ele é, né? Isso. Tá. Tem um exemplo, não vou dizer os nomes, nem se é masculino, nem se é feminino, nem se é entretanto, nem finalmente. O que acontece? Essa pessoa, ela começou com 8 anos de idade. 8 anos. Ela saiu com 17. O que eu vou cobrar dessa pessoa? Não tem o que cobrar, ela aprendeu muito durante esse tempo. Aprendeu, eu vou usar o termo aprendeu, embora a gente saiba que tem muita coisa que falta, mas eu vou usar esse termo. Aprendeu a se comunicar, a se comportar nos ambientes, a responder. Eu estou dando um exemplo só, mas são vários. Oratória, a responder o que uma pessoa chega... Tu já pensou, o cara termina de se apresentar, tu chega lá, meus parabéns, sabe assim? Porque sabe? Essa questão do teatro, acho que começa pela timidez, né? Sim. No sentido de romper. Aprender a conviver com aquilo e fazer daquilo a superação, né? Aí vem o caso de tem gente hoje que é agrônoma, tem gente que é advogado. Que passou pelo teatro. Passou. Eu estou falando só do meu grupo, não estou nem falando do geral, Sim. né? Estou falando assim, passou pelo teatro. Gente que tinha problema na fala, gente que hoje é comerciário, o comerciário, né? Que trabalha na loja aí e tal. Gente que fez faculdade, é professor, tem gente de todo jeito, entendeu? Então, quer dizer que o teatro, além do aluno passar pela português, matemática, né, e que passou pelo teatro, contribuiu de uma certa forma como para ele ser uma pessoa, cidadão, ser humano melhor. Exatamente, porque aí é que eu estou falando assim, a pessoa que entra, que ela vai falar uma coisa que tu não entende o que ela está falando, ela está dizendo as palavras, mas as palavras são tão malucas assim, uma em cima da outra, que tu não entende. E tem uma pessoa ali disponível para melhorar isso, né? E que hoje ela é capaz de dar uma palestra, que é um fato que está acontecendo aqui na cidade. Ela é capaz de dar uma palestra, ela é capaz de se levantar e se pronunciar na frente de várias pessoas. É um negócio bacana, né? Isso, aí o bom é que a gente entra nesse assunto, né? Além do Francisco Cavalcante, né? Ser professor, compositor, deixa eu ver aqui, ganhador do Festival de Música do Vale do Pindaré, o prêmio da Nestlé, que a gente falou aqui, passou pela Secretaria de Cultura, também trabalhou com o desfile, né, nessa parte municipal. Você também trabalhou como professor, atuou na área de professor de fanfarra. Sim. Como é que foi esse período como professor de música? Como é que foi esse período? O que aconteceu? Tem coisa que eu me meto para fazer, não é porque eu quisesse fazer, mas assim, se junta o querer, mas se junta também a oportunidade de fazer mais alguma coisa. A necessidade também? Necessidade também. Olha, veja só, eu estava só com um grupo de teatro. Sim. Aí quando eu pensei com os meninos, pessoal, e que tal se a gente fizer? Ah, beleza, vamos fazer.
Ah, tu pegou o grupo de teatro Foi já uma das bases da incluiu. fanfarra. Entendi. Aí Bacana, boa Aí sacada. entraram outras pessoas, né? Pra Tá, somar. muito bem. Aí o quê? Porque eu acreditava que se eu botasse esse menino do teatro também na fanfarra, também era quem quisesse, não era obrigado, também na fanfarra, ou como instrumentista, ou como bandeira, porta-bandeira lá na frente, lá, não teria problema não, Não, ele porque estava envolvido com ele uma estava, situação a exatamente, mais. quer dizer, era mais fácil dele ficar. Assim eu pensava, né? Tá. Fizemos o primeiro ano. Aí, os caras da Vale, da parte social da Vale, eu comecei a notar que eles estavam indo lá no ensaio. A gente ensaiava de noite, eles iam lá e tiravam foto. Aí um dia o cara chegou, eu não vou aqui citar nomes para, né, porque resguardar a empresa lá, como foi. Aí ele chegou e falou, quanto tempo tem isso aí, não sei o que e tal. Aí eu falei, ele disse, por que você não faz um projeto para adquirir instrumentos? Ah, meu irmão, projeto é muito difícil, é muito complicado. Eu disse, não. Aí ele falou, ó, vai ter a expansão da Estrada de Ferro, a duplicação da Estrada de Ferro, e a Vale quer fazer alguns projetos aí que dê para compensar os danos, né? Danos sociais, ambientais, etc. e tal. Vamos fazer? Vamos fazer. Eu fiz o projeto. Eu já tinha encaminhado esse projeto para quartéis de polícia, né? Porque, né? Tentando para ver se conseguir dá. os instrumentos. Aí, certo que um dia chega a moça e disse para mim que o projeto tinha sido aprovado. Cara, que maravilha. Aí eu fui comprar os instrumentos. Aí, assim, a fanfarra fluiu bem. Por que eu fui ensaiar a fanfarra? Porque eu já tinha saído, né? Eu saía em fanfarra, né? De percussão, não de sopro, né? Com sopro, mas tocando percussão. Entendi. Eu toquei todos os instrumentos da fanfarra, eu toquei, né? Durante o meu... Sabe? Fica fácil ele mudar o naipe. Fica, exatamente. Aí eu fui fazendo. E aí, certo que a gente levou para frente e durou até... Além do teatro, vamos lá, novamente no currículo do homem, de ter passado, né, por esses critérios aqui, né, dentro do teu currículo, você também atua na arte cênica, na arte cênica, desculpa, é o teatro, e na arte plástica, a arte visual, né? Inclusive teve um projeto, agora qual é o nome do projeto? Já foi a segunda, já vai ser a terceira edição. A primeira foi 15 pessoas afrodescendentes de preferência, não quer dizer que todo mundo, quem não se identificava também não ia, né? Que elas foram trabalhar como foram aprender a arte de fazer tranças em cabelos afros. E a parte da arte visual, a gente deu certo para inscrever um dos caras no Arte em Cores, que aí é outra coisa. No Arte em Cores. Sim. Eu queria lembrar o nome. Aí esse foi o primeiro ano, né? Essa foi a parte que eu digo que ela foi extremamente positiva nesse sentido. Usamos outros critérios também, que foi mão de obra local e outro detalhe, comprar no comércio local. Isso é uma das premissas da sustentabilidade, de quem trabalha com sustentabilidade, com questões culturais, é isso. Houve não é uma demanda, mas houve assim uma aceitação, entendeu? Uma aceitação da comunidade. Houve a possibilidade, isso aí é outra coisa, a aceitação é uma coisa, a possibilidade de integrar esse pessoal também foi boa. E aí, assim, no segundo ano a gente já entrou no primeiro ano foi só pincel, rolo, né, de tinta. No segundo, a gente já entrou já com compressor, spray, sabe? As ferramentas para utilizar dentro do para projeto. Dinamizar mais. O projeto Arte em Cores é assim, lá vai, né? Outra coisa. Com artistas visuais do Pará e Maranhão. Então, onde tem o Corredor da Vale, né? Porque a Vale abrange lá uma parte de cidades do Pará. Então, eles pegam, eles fazem, abrem o edital, faz o procedimento lá e tira 25 artistas do Pará, 25 do Maranhão. Esses são os selecionados, 25 de lá, 25 daqui. O daqui não concorre com o de lá, do Pará e do Maranhão. Sim. Quantas pessoas se inscreveram? Ninguém sabe. Só sabe que sai 25. E desse pessoal,
Tem uns que já estão bem avançados e tem outros que estão... Então, às vezes, o cara que não está ainda lá projetado, ele consegue ser classificado e o outro não, por causa da ideia, por causa da forma e tal, né? Então, assim, aqui de Alto Alegre, esses 3 que eu estou falando, essas 3 inscrições que passaram entre os 25, elas estão todas aí na parede, nas paredes, de alunos, além do João Costa, que participou. João Costa já é profissional. Mas eles... qual é o X da história aí? É que os 3 alunos, eles concorreram com esses profissionais. Nossa, cara. Entendeu? Então, é sinal que eles evoluíram. Primeira etapa, bastante. 25 alunos, 25 qualificados. Esses 25 que mandaram lá o currículo deles, mandaram os desenhos deles, não sabe o quê, eles vão fazer nas cidades deles, como tu vê aí nos muros. Fez. Desses 25, tira 5 para a última etapa. Aí esses 5 vão para um lugar, para uma cidade, que o ano passado foi em... este ano foi em São Pedro da Água Branca, o outro ano anterior foi em Buriticupu, e o outro foi aqui no Alto Alegre, que foi ali no muro da Casa Paroquial. Olha aí. Entendeu? Lá estava Vitória, representando aqui, e João, aqui dentro. Que tu falasse um pouco, no caso, a Vitória, né? Quem é a Vitória aí nessa história? Eu vou pedir para outra pessoa falar sobre ela. Pedir para a mãe dela falar. Não, Vitória é minha filha. Eu tenho 2 e uma hoje é agrônoma, né? Trabalhando e tal, se identificou muito com a profissão e tal. E Vitória, ela se identificou... A outra também sabe essas questões aí e tal, mas é tipo assim, uma se identificou mais com a arte em si e a outra mais com a tecnologia lá né, dos fazeres da agricultura, né, da pecuária e tal. Do agro. Sim. Aí Vitória hoje, ela está num nível bem avançado. Ela já submergiu mesmo na arte, né? Ela fez, como eu te disse, a final aqui, ela participou aqui, entre os 5, que foi aqui no Alto Alegre. E o ano passado, ela foi entre os 5 também para Buriticupu, que foi em Buriticupu. Aí lá está o trabalho dela também. Dentro desse projeto. Aí ela aprendeu com quem esse negócio aí? Suspeito. Pois é. Mas já passou de mim faz tempo. Olha só. Quem passa ali pela estação ferroviária, né, que vê aquelas gravuras ali no muro, foram feitos pelas crianças do projeto. Aí o que eu acho interessante é o seguinte, é que quando a pessoa tem a oportunidade e ela está interessada, ela vai longe. Ela quer ir, ela vai. Tem uma menina que ela está estudando o IEMA, e ela não tem tempo, porque o IEMA aqui é integral, né? É de manhã e de tarde. E também está fazendo estágio e tudo mais. Mas ela não deixa de ir. Ela vai quando ela pode, ela vai nessas aulas que a gente está fazendo, né? Quando ela pode, ela vai. Ou então ela fica fazendo em casa e mandando para mim. Então, não perde o vínculo, porque a pessoa está interessada em fazer. Bacana. Então, nessa conversa a gente percebe que o teu forte é o teatro, mas tem as outras células envolvidas. Os outros eu vou fazendo por necessidade. Envolvidas. E assim, vocês têm um plano de meta assim, de ensaiar para apresentar? Temos. Vocês participaram agora do Festival de Teatro aqui Municipal, né? Como é que foi essa experiência? Não, lá nós fomos, de novo, aquela história. Diante de todas os perrengues, né, que a gente passa, as dificuldades e tal, nós fomos bem, tecnicamente nós fomos bem. O que importa é técnico. Sabe, alguém pode... E as crianças envolvidas todo o tempo, alguém pode dizer assim, mas está falando que é só técnico e resolve? Não, eu estou falando de crianças que estão com 6 meses, com 1 ano, tem uns lá que estão com 3, 4 anos, inclusive nem se apresentaram, porque foi uma opção nossa de dar oportunidade. No festival, nós temos outras coisas montadas, mas para dar prioridade no festival para esses iniciantes, para eles sentirem assim, eu participei do festival. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí a gente fez assim. Então, assim, do ponto de vista, eu vou dizer uma coisa muito simples. Do ponto de vista técnico que eu chamo é assim, ninguém nosso falou de costa para o público, já aprendeu.
Ninguém nosso falou que ninguém conseguisse ouvir lá atrás, já aprendeu de novo. Então, é isso, é o básico e o simples. Entendi. Não, tudo bem. Ó, Francisco, então, tu é esse cara aqui, com esse currículo, que trabalha com crianças, adolescentes, que contribui de uma certa forma, né? Que esse período que tu é envolvido com a ASE, que tu atrai esse público, né? De crianças, mais uma vez crianças, adolescentes e jovens, né? Isso fica um marco na vida deles, né? Por toda essa trajetória aqui que tu já falou. E o Francisco Cavalcante de hoje, quais os planos que ele tem para o futuro, se ele pode falar aqui, se pode. Ele até fica à vontade, e aí eu já junta essa pergunta, tu já pode agradecer também, tu pode falar, inclusive, pode deixar tuas redes sociais aqui, e a gente encerra essa conversa hoje para continuar em outro episódio. Beleza? Certo. Orra, que bom. Esse orra é bacana, é coisa de sertanejo mesmo, de maranhense. Sim. O que eu estou fazendo atualmente e é para continuar. A ideia é continuar. Sim. Ultimamente, eu tenho sido lembrado para essa parte literária. Aí eu já fui convidado algumas vezes aqui no Alto Alegre, algumas mesmo. Algumas poucas, né? Para levar meu trabalho assim na escola, conversar e tal sobre aquilo. E teve uma delas que eu achei muito positivo, que foi quando foi feito um seminário da turma do mestrado daqui, e me convidaram para eu... O que eu tinha lá com os meninos que podia levar para lá. Aí eu levei um poema que fala uma trajetória da cidade, né? Assim, de tua autoria, né? Incluindo a festa da beira do rio, né? Quando diz assim, e depois do desfile, depois da festa, depois de tudo, ia banhar no rio e tal, etc, etc. E por falar em festa, aquela que começou com poucos gatos pingados, e por falar em festa, aquela que começou depois do desfile com poucos gatos pingados, hoje tomou dimensão de estado. Então está dizendo que a cidade, porque realmente a festa da Independência, o Festival da Independência aqui, ele é hoje a maior festa a céu aberto do Maranhão. No Maranhão, a maior festa a céu aberto do Maranhão é essa daqui. Se encaixou dentro do poema. Ali. Exatamente. Aí eu estou falando só esse trecho, né? Ele é umas 3 páginas, assim, né? Fala que a gente ia receber dinheiro em Santa Luzia, na poeira, na lama, essas coisas assim. No verão, poeira, no inverno, na lama e tal, essas coisas assim. A gente estava até falando ainda agora sobre a questão de sucesso, lembra? Eu quero sucesso, eu quero sucesso. Não, eu acho que também no passo a passo também pode dar resultado. E qual o significado do sucesso também? Porque as pessoas veem sucesso, glamour, né, como dinheiro, e outras pessoas veem sucesso como encaminhamento das coisas. As coisas dando certo. Eu tenho consciência de onde eu saí, e eu não falo só de questão econômica, que também era precária, né? De onde eu saí, e eu falo também de questão social, de onde eu estava, sabe? Então, eu sei que, para mim, só se eu virar um desses fenômenos que faz uma bobagem na internet e viraliza. Né? Então, eu sei que, para mim, o passo é outro, sabe? Eu vou arrumando aqui, vou arrumando ali, e as oportunidades, elas vão aparecendo. E tu sabe o que tu está fazendo para as coisas darem certo. Pois é tarde. É diferente. É tarde, eu já tenho 62? Sim. E daí? Qual é o problema, né? A Cora Coralina começou a publicar os livros dela quando? O Cartola começou a publicar quando a música dele? O Antônio, não me lembro a assinatura dele aqui, de São Luís, o sambista, quando que começou? Todo mundo a partir dos 70 anos, entendeu? Foi assim, foi indo. Então, assim, o meu objetivo mesmo, do ponto de vista artístico, não é essa gana por não sei o que lá, rede social, os cambal e tal, blá, blá, blá.
Então, Francisco Cavalcante continua atuando, continua escrevendo, continua com o seu grupo Nova Cena, é isso? Nova Cena. E é isso aí, ó. Estamos encerrando mais um episódio do podcast do Carneiro. Essa conversa ela vai continuar em outro episódio, com certeza. Assim esperamos. Com outros assuntos, com outros temas, acrescentar, incrementar tudo aquilo que já foi colocado aqui. Uma das coisas muito importantes, Francisco, falou aqui, em relação às crianças, né? Tu tá ali nos bastidores, né, dando aulas, oficinas, e deixa ali o palco para as crianças brilharem, né? Que é o mais importante de toda, eu acredito, de todo o diálogo que nós tivemos aqui, né? O mais importante é as crianças ali atuando, né? Fazendo com dedicação aquilo que elas olharam, observaram e adquiriram. Nós conversamos aqui com o Francisco Cavalcante, fazedor de cultura, com um currículo aqui. Rapaz, ó, eu vou ter que repetir o professor, compositor, ganhador do Festival de Música do Vale do Pindaré. Ele ganhou o prêmio da Nestlé. Vocês pesquisam aí na internet depois, que tem registro, não é isso? Tem. Já no site da Nestlé. Já foi secretário de Cultura, professor de fanfarra, também monitor do desfile municipal geral. E hoje ele continua atuando na arte cênica e nas artes plásticas. E a ideia vem aposentar? Vai, mas eu não quero ficar em casa, porque, pô, não vai que parar eu vou fazer? Nunca, né? Né? Ô, meu brother, valeu. muito obrigado. Eu que agradeço por ter convidado. Valeu.